Não, tranquilo, fique à vontade. Então, iniciamos agora o nosso sétimo encontro. Não é isso, Júlia? Não é sétimo? Assim Sete. é, nossa, é Isso aí são bastante. 7 encontros consecutivos desse grupo que a gente criou. Na verdade, a intenção é fazer, né, com que o Festival Durante seja produzido e essa produção seja aberta. Então a gente se encontra aqui para poder falar de como que a gente está pensando a estrutura do festival e ao mesmo tempo para que a gente também troque ideias entre a gente. E aí os membros do grupo trazem demandas também às vezes específicas e a gente vai juntos aqui fazendo acontecer tanto durante quanto as demandas específicas de cada membro. E o plano é esse. Muito bem-vinda, Juliana Uhum. Sá. Que alegria Obrigada, vê-la. gente. E obrigado, Raquel, aí pela ponte. Foi realmente uma oportunidade muito massa da gente ter contato com essa que é uma demanda assim de todo artista, de todo projeto, de toda coisa que você pensa que você quer que ela aconteça, né? Sim. Então, já vamos te dar a palavra para você começar a falar um pouquinho assim da sua trajetória mesmo, e fique à vontade, todo mundo também pode interferir, gente, vamos fazendo perguntas. Vamos embora. Maravilha. Bom, meu nome é Juliana e desde 2009, especificamente, eu trabalho voltada para a área de comunicação e música, em especial, em projetos culturais. Trabalhei em 2 rádios, na MPB-FM, no Rio de Janeiro, apresentando e roteirizando alguns programas, dentre eles o Faro MPB, que talvez vocês conheçam, que é um projeto voltado a artistas contemporâneos. Também na Roquete Pinto, no programa Radar. Fiz alguns projetos culturais, tenho 3 festivais aqui no Rio. O Festival Circulador, que é um festival de mapeamento e ocupação de coretos da cidade, no intuito de resgatar a função original deles. Assim, não sei se vocês sabem, mas os coretos foram trazidos para o Brasil a partir da Europa com a intenção de democratização da cultura. Eles eram estruturas mesmo de aço, no modo geral, que foram trazidas um pouco para tirar dos teatros municipais e tradicionais, de um modo geral, e abrir para o grande público espetáculos de música, teatro, dança, etc. Eles foram essenciais por isso, e por isso mesmo foram instalados principalmente no centro das principais cidades. Aí, com o tempo, eles foram sendo deslocados. No Rio, isso, por exemplo, tem uma história muito curiosa, porque o que ficava no centro da cidade foi levado para o penúltimo bairro, que é Sepetiba, junto da luz elétrica, e, enfim, outros foram sendo movidos de lugar. Em Belo Horizonte tem coretos que eu sou apaixonada, tenho muita vontade, inclusive, de fazer o projeto em Minas. Já fiz alguns mapeamentos de coretos no estado e no município. Tem também o Festival Dobradinhas, que é um festival de encontros, em que 2 artistas e um instrumentista têm que fazer um show conjunto, sem suas bandas, sem resolver o repertório e encontro ali, um pouco nessa troca, um pouco no modelo de cada um abraçar o repertório do outro, a canção do outro. Fiz 3 edições desse projeto. E também o Festival Super Violão Mashup, que eu brinco que é o Dobradinhas 2.0, assim, porque também é um projeto de encontros, mas baseado numa estrutura eletrônica de música, então artistas tocando violão e produtores manipulando ao vivo esse violão no palco, então um projeto com esse perfil. Também trabalho fazendo coordenação de comunicação, imprensa, assessoria para vários projetos. Em Minas, por exemplo, eu fiz lançamento de discos do Iconile, Sérgio Pererê, Júlia Branco, Luísa Brina, já trabalhei com Graviola, que mais? Já fiz a coordenação de comunicação do Música Mundo, fiz mentorias no Música Mundo, que é um projeto de uma feira de música que acontece em Belo Horizonte e que tem uma abordagem bem legal, assim, que acho que se assemelha de alguma forma ao que vocês estão tentando estruturar, porque na última edição o projeto propôs não só uma ação momentânea, que é o que costuma acontecer com esse perfil de projeto, mas propôs um acompanhamento a longo prazo. Então, abriu-se um edital interno de concorrência para os artistas se inscreverem. 40 artistas foram selecionados e a gente fez um acompanhamento de 3 meses em várias áreas de mentoria distintas. Eu fiz mentoria de comunicação e imprensa, mas outras mentorias também foram dadas ao longo desse período. Eu acho que isso teve
resultado muito significativo, porque, de modo geral, o mercado que a gente atua, o mercado cultural, ele é muito pouco estruturado, muito pouco profissionalizado, assim, a gente vai fazendo tudo na vontade, no desejo, movido pela ideia de poder realizar e criar, mas é muito difícil, eu acredito, para todo mundo, assim, transformar isso num trabalho, conseguir rentabilizar e conseguir realizar da maneira que acredita que é importante. Isso é um grande desafio. E eu fiquei empolgada de falar para vocês quando a Raquel me falou, porque Minas é um dos lugares que tem a melhor política cultural do país, assim, uma das melhores, embora eu tenha algumas discordâncias sobre a forma que isso acontece, assim, mas é uma região que tem muitos editais, muitas estruturas de lei municipal e estadual que permitem você concorrer e viabilizar os projetos. Isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente ficou 8 anos sem nenhum tipo de edital. Então, perceber que tem lugares no Brasil que é possível pensar isso, assim, é muito, muito importante, muito especial. E aí, enfim, fiquei empolgada porque eu acho que isso efetivamente pode ter um resultado, assim, no fim das contas, porque vocês vão poder, de fato, manejar esses caminhos, assim. Inicialmente, a Raquel comentou que acho que uma grande questão para todo mundo é o plano de comunicação a ser apresentado, né? Como apresentar esse plano de comunicação, o que propor como plano de comunicação dentro da estrutura dos editais. E eu acho legal isso, porque a gente vem sofrendo uma transformação muito significativa na imprensa nos últimos anos. Ela foi acelerada pós-golpe, e muitos desmontes nos jornais, os cadernos de cultura sendo enxugados. Falando de Minas especificamente, por exemplo, o caderno de cultura do jornal O Tempo deixou de ser um caderno e passou a ser metade de um caderno dividindo com esporte. São 3 páginas que saem por dia, o que significa que saem em média 1 a 2 matérias por dia. É muito pouco, você pensar que você tem literatura, artes plásticas, artes visuais de modo geral, cinema, teatro, música, enfim, uma série de atividades culturais para serem trabalhadas. Então, isso mudou muito a forma que a gente estrutura e pensa a comunicação, esse enxugamento, esse desmonte. E acho que esse é um bom ponto para começar, porque acho que por muito tempo a imprensa, para todo mundo, está associada a essa ideia tradicional do jornal, da TV, do rádio. E hoje acho que a gente tem que pensar, e acho que os editais principalmente estão em busca de entender qual é o alcance, qual é a rede, qual é a melhor forma de comunicação que cada projeto consegue construir para si. Assim. Eu já fiz projeto em Minas, de lei, que perdeu ponto porque na estrutura de acessibilidade eu coloquei que ia ter Libras, os vídeos tinham audiodescrição, tinha espaço para cadeirantes no local do show, enfim, tinha um pensamento sobre acessibilidade um pouquinho mais amplo, mas no plano de comunicação eu não coloquei como eu alcançaria esse público. Então eu perdi ponto por causa disso, assim. E não é tão comum, obviamente, você perder ponto por um detalhe desse, mas num edital que está muito concorrido, depois que está todo mundo meio empatado, a revisão vai pegar justamente nesses pontos, assim, tentar ver onde que as pessoas estão deixando brecha para tirar o ponto, e essa foi uma brecha, por exemplo, que eu indico que vocês não cometam o mesmo erro, assim. Então, acho que acima de tudo, entendendo quem é o público que vocês estão mirando, entendendo o que vocês estão em busca, é importante mostrar quais são as diversas formas de se comunicar com esse público. Então, nesse sentido, hoje a gente não pode considerar só jornal, TV, rádio como mídias. A gente tem que pensar no Instagram, mas não o Instagram simplesmente como rede social. O Instagram que tem páginas de notícias, que tem páginas de divulgação. Por exemplo, Minas tem muito, BH em especial tem Culturalize, Culturadoria, BH+, o que tem em BH, o que está acontecendo em BH. Enfim, tem muitas páginas, era isso? Enfim, muitas atividades são pautadas por esses espaços, e é onde hoje a gente diria que tem o maior alcance, porque está todo mundo no Instagram, então se você consegue atingir esses veículos, você consegue atingir pessoas, porque às vezes sair no jornal não propriamente significa atingir pessoas. Pode falar, Raquel. Então, eu vou já botar as minhas dúvidas, que são muito enormes, e aí... Porque, assim, eu estou começando a escrever projeto, né? E eles estão começando a passar. Só que eu percebo que eu tenho 3 dificuldades, só 3 dificuldades básicas, que são assim: quem é de fato meu público? Já começa com esse problema.
quem é de fato as pessoas que vão se interessar por isso. Um festival que já rolou, você vai mapeando, mas uma coisa que nunca aconteceu, que é uma primeira proposta, você talvez não faça a menor ideia. Aí depois, como se chega nesse público também e quais são as melhores ferramentas, né? Porque às vezes eu lembro que teve uma proposta que eu dei de oficina, mas realmente assim, eu estava falando de bairros onde eu não frequento, então eu não faço a menor ideia de quais são. Então, assim, eu sei que o ideal é você fazer uma pesquisa de campo, mas se você não tem tempo de fazer uma pesquisa de campo, eu queria saber se tem outras ferramentas de pesquisa que dá para a gente fazer. Eu vou usar até legal, assim, primeiro dizer que sua pergunta são as perguntas de $1 milhão, assim, todo mundo quer respondê-las. São as perguntas mais difíceis mesmo da gente compreender na hora de fazer um projeto. Quando a gente não sabe qual é o público, o mais importante é deixar esse público mais amplo possível. E aí vai numa estrutura muito simples de escrita, que é pessoas interessadas em tananã, que é o que o projeto aborda, sem restrições de idade, sem restrições de gênero, sem restrições raciais, diverso, seguindo a abordagem do próprio projeto. Então, enfim, tentar abrir o máximo possível quando a gente não sabe. Quando a gente começa a identificar mais ou menos com quem que a gente quer falar, eu acho que, por exemplo, para mim tem sido um grande desafio, mas tem sido bacana encontrar bons resultados nesse movimento da imprensa que está se instaurando dentro das redes sociais. Não as redes sociais simplesmente com influencers, etc., mas também com veículos se posicionando dentro dessas redes, né? Porque, às vezes, um portal super legal dá uma notícia de algum trabalho que eu faço, e aí você tem que falar assim, rola você fazer o post na rede de vocês? E às vezes não rola, e às vezes rola. Porque esse post ele é essencial para levar o público daquele veículo para aquela notícia, ou pelo menos apontar naquela direção, assim. Falando de mídia independente, a Mídia Ninja hoje tem vários braços de projetos, inclusive um só para música, um para esporte, um para, enfim, ecologia, agro, enfim, pensamentos contemporâneos sobre diversidade e tudo mais, biodiversidade. E eles têm um, inclusive, específico para Minas, que é Mídia Ninja Minas. E eles têm um alcance muito grande dentro do Instagram, por exemplo. É um negócio muito significativo. Dentro do Twitter também você encontra vários perfis que têm pautado assuntos e tudo mais. Isso é um espaço de multiplicação muito importante, assim. Então, o movimento que eu faço maior hoje não sei se vocês usam isso como recurso, mas o Instagram permite que você crie pastas, que você salve coisas dentro de pastas, naquela bandeirinha. Eu uso muito esse recurso, tipo, eu vejo uma notícia de algo legal, algum artista postou que saiu em tal veículo, ou compartilhou, eu já entro no perfil, clico em alguma notícia, salvo, como um mail, entro e mando uma mensagem, oi, tudo bem? Para onde eu posso enviar sugestões? Esse é um movimento de mapeamento que é constante, assim, é um negócio que eu faço todos os dias, quando eu acordo e uso a rede social, é o tempo inteiro ligada em que páginas estão surgindo, quem está noticiando, o que está noticiando, de que forma está noticiando, que parceiros são possíveis ter na comunicação, que não propriamente são parceiros de comunicação, mas, por exemplo, no Música Mundo a gente teve parceria do Checkmate. Checkmate é uma bebida muito louca, bebam com parcimônia. E eles apoiam vários projetos culturais, eles inclusive apoiaram agora, eu recém lancei um selo musical, e a gente fez algumas ações de lançamento, tanto em BH quanto em São Paulo, e eles apoiaram essas audições. Mas no Música Mundo eles fizeram uma cobertura de vídeos, por exemplo. Eles acompanharam os projetos e fizeram entrevistas com os artistas, e publicaram vídeos e publicaram nas redes dele, fosse no YouTube, fosse no Instagram. E isso é uma forma de parceria que, por exemplo, para um projeto de edital, vale muito você poder sinalizar que você vai ter. Se você mostrar que você está atuando de forma muito ampla, assim, que você tem não só parceiros de projeto, que naturalmente todo mundo tem, mas você tem parcerias institucionais com veículos ou colaboradores que podem multiplicar esse conteúdo. O próprio Culturadoria é um site de cultura em Minas, bem diverso, assim, é feito pela Carol, e também aceita
propostas de parceria para ser, de repente, o veículo oficial do projeto. É muito legal quando você encontra um parceiro para trazer como esse veículo oficial a própria mídia ninja. Costuma fazer isso com os festivais de música. Eu já vi alguns exemplos. O Som Você é o braço de música, mas, enfim, sei que vocês lidam com muitas outras coisas, mas pontuando especificamente que eles podem se abrir para outras manifestações culturais como parceiros, e aí acaba sendo uma garantia de publicação, um engajamento que eles vão ter dentro do projeto, e isso para o edital vale muito, assim, você poder sinalizar que você vai ter um parceiro institucional de mídia, isso é muito forte, assim, antigamente a gente fazia isso com grana junto a veículos grandes, tipo Globo, Folha, etc., mas hoje tem outras formas de se fazer isso. Minas é muito forte com comunicação pública. A Rádio Inconfidência e a Rede Minas são dois veículos assim importantíssimos de serem pensados tanto para parcerias prévias quanto para ações posteriores, assim, e isso abre um pouco mais o leque de alcance, porque você consegue estar na TV, você consegue estar no rádio, você consegue pensar nessas pautas para Instagram, para redes, você consegue pensar os jornais, né, pensando no Tempo, no Estado de Minas, em sites, blogs, curadoria e outros. Então, isso, por exemplo, é essencial na hora de montar um plano de comunicação para apresentar no edital, assim, você poder mostrar que você tem um conhecimento das mídias que você pode atuar, que você tem alguns parceiros que vão garantir esse conteúdo publicado e que você, tendo um entendimento de nicho, vai conseguir pontuar então vou fazer uma divulgação específica junto a instituições que tratam ou lidam ou instituições educativas com pessoas com alguma deficiência. Isso tudo é muito importante, assim, porque a gente fala muito sobre democratização, sobre popularização dos conteúdos e tudo mais, mas a gente pensa pouco como democratizar esse conteúdo, como democratizar o acesso aos projetos que a gente faz, né? Normalmente a gente pode fazer mesmo um projeto gratuito em BH, não sei se vocês conhecem o Tranquilo BH. É um projeto que eu amo, assim, do Thales, é muito legal, mas por mais que ele venha abrindo e tentando ser diverso, ainda é um projeto muito voltado para a classe média, mesmo sendo aberto ao público, mesmo sendo de graça, que você colabora se você quiser e puder, mas a gente sabe que quando chegar lá, a gente meio sabe já quem a gente vai encontrar, assim. Isso tem a ver com pensar esses caminhos de comunicação. Carol, já vou deixar você falar só um segundinho que eu vou tentar responder a última pergunta da Raquel, que foi a terceira, em relação a uma vez que você identifica, mas não tem tempo da pesquisa de campo, como trabalhar. No caso do circulador, por exemplo, foi um desafio no Rio, porque a gente fez o projeto em 11 bairros da cidade. E era muito difícil me comunicar com o público desses bairros especificamente. O que a gente fez, no caso do festival, foi buscar articuladores locais, buscar parceiros que morassem nessas regiões, que pudessem, desde colar cartazes, colocar flyer e coisas, ações. A gente tinha um lequezinho do festival em espaços de cultura ou de, sei lá, gastronômicos, feiras, eventos que já tinham nas regiões para fazer essa articulação local. Assim. Existem também veículos, blogs, sites que têm uma abordagem local. Assim. É muito importante fazer esse mapeamento, assim. E eu falo desse mapeamento como algo... Eu faço as buscas mais simples do mundo no Google, que é tipo, desde se eu quero saber como alguém que lançou um clipe está pontuando alguma coisa, eu jogo no Google, fulano lança clipe, e vejo todos os sites que deram um clipe. A mesma coisa, o evento no Meyer, aí você começa a ver que, tipo, por exemplo, no Meyer, no Rio de Janeiro, tem vários sites, blogs, fique ligado no Meyer, venha no Meyer, conheça o Meyer. Então, essas buscas que são meio genéricas, assim, mas ajudam a gente a identificar esses pontos. Outro ponto, acho que muito legal, é tentar se articular com produtores locais, que às vezes não vão ser grandes parceiros, não vão ser seus articuladores, porque o projeto tem um alcance menor, mas vão poder te dar dicas. Olha, por exemplo, a gente fez em Sepetiba, né? Tipo assim, Sepetiba era um grande mistério para a gente, porque, como eu disse, é o penúltimo bairro do Rio de Janeiro, antes de Angra dos Reis, assim, antes de sair do município. A gente não sabia muito como se articular, e aí tinha um ponto de cultura lá, que a gente identificou, e aí artistas, e a gente começou a conversar, vai fazer o projeto, vocês têm, que legal, a gente tem um mailing, a gente vai, manda a arte que a gente vai disparar para a galera, de graça, como é que é? Então, assim, essa articulação com pessoas que já estão fazendo atividades culturais nas regiões que vocês pretendem, seja nas regiões que vocês pretendem atuar, seja com públicos que vocês acham que tem
algo em comum com o que vocês estão fazendo, isso já é muito significativo, assim, já é um movimento muito sólido e que pode, por exemplo, ser estruturado dentro dessa argumentação de plano de comunicação, articulação com produtores e mídias locais. Isso é um ponto central, assim. Carol, pode falar. Desculpa a demora. Eu fui anotando aqui, eu esqueci o que eu ia perguntar. Ah, sabia que isso ia acontecer, desculpa. Mas eu vou perguntar outra coisa. Então, esse mapeamento, quando você faz e, sei lá, você não conhece a pessoa que você vai falar, vai conversar. As pessoas, elas te respondem ou é difícil você ter uma resposta? A cada 5 que você manda, você recebe uma? Como que é isso? É mais difícil que isso, assim. Às vezes, a cada 100 que eu envio, eu recebo 5. É bem raro o retorno. E-mail vem sendo aposentado, ao mesmo tempo que ninguém mais aguenta o WhatsApp. Então, as pessoas não gostam do WhatsApp, mas também não respondem o e-mail. Eu diria que isso tudo é um movimento de construção e exige um certo corpo a corpo, assim. Às vezes eu acho a pessoa no Instagram, aí começo a seguir, aí curto um post que ela fez, aí daqui a pouco falo, mandei um e-mail lá, se você puder dar uma olhada. E essa construção, enfim, essa relação vai se construindo, assim. O que eu mais tento fazer é identificar quem são as pessoas que fazem as coisas, porque é muito natural que alguns veículos coloquem lá, Culturalize BH, aí você vai ver e-mail culturalizebh@gmail.com. Aí eu mando mensagem, oi, tudo bem? Queria mandar a proposta, eu vi aqui que vocês têm um e-mail, mas para quem que eu escrevo? Aí você fala, para o João. Legal. Aí eu mando, oi, João, tudo bem? Queria conversar com você. E aí tento achar, às vezes eu vou procurar qual é o João que a página segue, porque, né, aí, tá, beleza, então é esse cara que faz. E aí já tento criar uma relação, assim, porque no fim das contas, comunicação é uma construção de relações, assim, né? É muito difícil a gente conseguir comunicar sem criar relação com essas pessoas, assim. Eu brinco que é de todo tipo de relação, né? Desde essa de ser atenciosa, de me fazer presente, de prestigiar o trabalho que as pessoas estão fazendo também, porque é muito legal que a gente queira sair num veículo, mas é legal que a gente consuma esse veículo no qual a gente quer sair, assim, que a gente acompanhe, que a gente entenda o que ele está propondo, o que ele está fazendo, que outras pautas estão sendo dadas. Então, desde esse movimento até a relação de dívida, eu costumo brincar que as pessoas também lidam com isso, né? Você mandou uma, a pessoa ignorou, mandou duas, na terceira ela começa a se sentir culpada, daqui a pouco ela está te respondendo, te pedindo desculpa, e aí você manda um negócio, ela dá já porque ela está hiper culpada de não ter dado até aquele momento. Eu brinco mais com veículo de comunicação o tempo todo, funciona assim. Eu mando uma pauta, aí falo, oi, fulano, pode dar uma olhadinha? Não, claro. Aí a pessoa fala, essa semana mesmo rolou um evento que eu fiz, vários veículos me retornaram, não, eu vou dar, vai rolar, e não saiu. E aí eu vou falar assim, oi, querido, tudo bem? Pô, não rolou, né? Mas entendo, uma correria que também tá corrido, mas ó, vai ter tal coisa, tal dia. E a pessoa já tá meio sentindo mal que ela não deu ali o que ela tinha se proposto. Então, assim, as relações, elas são de diversas formas, assim, construídas desde o afeto e da proximidade, do consumo do que a pessoa está fazendo, da atenção, às vezes, de se você tem um projeto maior, fazer press kit eu acho super importante, para grandes projetos, grandes festivais, tentar trazer parceiros, seja fazendo lá a ecobag, que esse menino deu uma zoada esses dias, mas fazer um kitzinho legal, fazer uma história legal que possa contar um produto que tem a ver com o projeto que está sendo feito, que a pessoa vai receber aquilo e vai entender, aí você já chama atenção, porque é tudo digital hoje, é tudo online, mas aí justamente por isso ninguém se destaca, né? Então, se você tem um produto, você aumenta. Eu gosto também assim de fazer eventos de lançamento das coisas que não seja propriamente, no caso da música, um show. Por que eu fiz a audição, que era o lançamento do selo? Porque é uma forma de trazer as pessoas para perto dentro de uma outra dinâmica, ali só para ouvir música, conversar, trocar ideia e fazer esse relacionamento, estar perto, falar, oi, fulano, primeira vez que a gente está se encontrando, a gente só se fala por e-mail, a pessoa se sente querida porque foi convidada. E eu, por exemplo, a Autêntica uma vez fez, não, foi um festival que fez na Autêntica uma coisa muito legal. Eles fizeram uma festa para anunciar o line-up do festival. Então, antes de acontecer o festival, eles promoveram uma festa para anunciar quem que ia estar no festival. Então, tinha DJ, cerveja e as pessoas se encontrando, e o desejo de saber daquilo, de
se sentir especial porque foi convidado para estar ali e poder trocar uma ideia mais de perto, e aí depois fica mais fácil você mandar um e-mail e a pessoa te responder, sabe? Porque ela já criou um outro tipo de relação com você, já criou um outro vínculo. Então, assim, comunicação é uma construção constante, assim, é um cuidado constante com essas relações, um movimento constante na direção dessas pessoas. O que mais, gente, que vocês têm de dúvida? Carol, eu que estou agora, falei desculpa, eu que estou culpada que você esqueceu a sua pergunta. Eu acho que na hora, assim, pensando no edital, pensando previamente, o mais importante de vocês conseguirem colocar no papel, assim, colocar nos projetos, é o quanto vocês estão ligados na necessidade de comunicar esses projetos. Porque o que acontece, e o receio desses editais, e é por isso que eles se cercam desse cuidado, é que as pessoas elas queiram ganhar o projeto simplesmente para fazer o projeto, mas elas não se preocupem com o alcance que ele vai ter. E é claro que as coisas têm alcances muito distintos, né? Tem projeto que é gigante, tem projeto que é pequenininho, mas com um pequenininho ou com um gigante, a preocupação em chegar nas pessoas é algo que interessa para quem está disponibilizando a verba no fim das contas, né? Porque ele não quer simplesmente que você faça uma exposição, um festival, um disco, o que quer que seja, um livro, e pronto. Ele quer que isso possa ser multiplicado. E aí você precisa comprovar que você está ligada nessa importância, que você sabe do quanto isso é essencial, esse retorno como um retorno social do projeto, né? Tipo, entendendo que, assim, que a verba que está sendo destinada a você é uma verba, em geral, pública, e que é um movimento cíclico você conseguir retornar alguma coisa para a sociedade. É entender o que a gente está chamando de sociedade, pensar essa diversidade, pensar em como falar com diferentes nichos. Então, mostrar que não é unicamente através de notícia na imprensa, por exemplo, que você está pensando em se comunicar. Você está pensando em imprensa, você está pensando em redes, você está pensando em mailing. Eu falo isso muito para os artistas que eu trabalho, assim, construam suas próprias redes de comunicação, tragam essas pessoas para perto o máximo de forma que vocês puderem. Então, por exemplo, tem artista que eu trabalho que tem mailing, que criou uma newsletter mensal, e aí posta um pouquinho contando sobre o que é newsletter e pede para as pessoas se inscreverem. E aí tem uma base ali de 200 pessoas que ele se comunica direto no e-mail. Isso é muito legal, porque não depende de algoritmo, não depende disso tudo. Outra coisa que rola também, algumas pessoas usam grupo no WhatsApp ou grupo no Telegram. No Telegram você consegue ter mais gente, no WhatsApp menos. Mas não você incluir as pessoas, mas começar a criar uma lista ali, um grupo de pessoas que estejam interessadas naquilo que você está fazendo. E às vezes são 10 pessoas, mas são 10 pessoas que se dispuseram a estar ali. Isso faz muita diferença. São pessoas que viram multiplicadores desses projetos. Então, na hora de lançar um festival, na hora de anunciar alguma coisa, você tem ali 750 pessoas, legal demais. Marolinha foi uma ótima correção para mailing, adorei. Mas é isso, assim, o mailing eu acho muito importante, é uma forma de se comunicar com as pessoas direta, e isso mostra que a sua rede, seja para um festival, seja para um projeto menor, né, com Aldir Blanc, Tamara e Aldir Blanc 2, acho que a gente vai ter novamente muitos projetos individuais, que você pode colocar sua bolsa lá de pesquisa, seu projeto, sua aula online, sei lá o quê, e quanto mais pessoas estiverem conectadas diretamente a você depender menos dessas outras formas, melhor. Você conseguir ter um pacto, no fim das contas, né? Um pacto direto com essas pessoas, assim. O que não descarta o trabalho de imprensa, o que não descarta o trabalho de redes sociais, mas é um complemento, né? Uma forma da gente cercar e mostrar que, assim, eu não vou ficar dependente de uma única forma de me comunicar, eu vou ter todos esses braços aqui, e quanto mais braços você tiver, melhor. E quanto mais diversos forem esses braços, melhor. Se é um projeto que tem cunho racial, por exemplo, fazer um mapeamento de veículos que tem abordagem racializada é muito importante, e tem muitos veículos. Mesma coisa com projetos LGBTQI+, que tem muitos veículos voltados a esse perfil de pauta. Então, é isso. Carol, você está de mão levantada ou só... tá, que tá aparecendo a mãozinha aqui no negócio. Então, entender os nichos também, isso que a gente falou, né? Quem é meu público, é difícil mesmo descobrir, né? Mas entender que outras pessoas, eu sempre falo assim, que um exercício muito importante é colocar no papel assim, o que você está fazendo, quem são as pessoas que estão fazendo coisas semelhantes ao que você está fazendo, quem são as pessoas que estão fazendo o que você está fazendo e já são, que você entende que já são bem-sucedidas nisso que elas estão fazendo. São espelhos, né? Espelhos maiores, espelhos menores, espelhos, pessoas que estão começando a fazer o que você está fazendo,
mas que são de uma outra geração, mais recente, e vão ter outras abordagens, pessoas do tamanho de vocês, que vocês entendem, legal, isso que eu estou fazendo, essa oficina aqui que eu estou fazendo, tem X pessoas que fazem, como que elas estão se comunicando, com quem elas estão se comunicando, quem que elas seguem, quais são as pessoas que seguem elas, qual é o perfil, é mais mulheres, homens, não, isso independe, qual é a faixa etária, se tem faixa etária, se não tem, porque a gente tende a achar também que não, é para todo mundo, mas na hora que a gente para ver, não é para todo mundo, tem um público específico, assim, é que é um desafio e quanto menos a gente coloca no papel, mais difícil fica chegar a esse lugar, assim, esse filtro. Eu falo que esse questionáriozinho, assim, é um questionário de autoconhecimento de projetos culturais, assim, porque eu falo às vezes para um artista assim, quem que você acha que é seu par? A pessoa escreve milhares de nomes, aí eu penso assim, nossa, não é, sabe? Tipo assim, vamos filtrar isso? Vamos pensar assim, de fato, você acha mesmo que seu trabalho se assemelha? Não, realmente. Aí a pessoa começa. Às vezes a gente confunde gosto com semelhança, né? Uma coisa é aquilo que a gente gosta, pessoas que a gente gosta e admira, outra coisa são pessoas com as quais a gente se assemelha, nas quais a gente se espelha. E como que a gente estrutura isso e entende, tipo assim, beleza, alguém que já é muito bem sucedido nisso que eu estou querendo fazer, onde ela está, em que veículos ela está saindo, de que forma ela está se comunicando, aí joga o nome da pessoa no Google, entre aspas, e vai vendo tudo que apareceu ali sobre ela. E aí isso é um caminho legal para várias coisas, inclusive para identificar quais jornalistas se interessaram por aquela pauta, por aquele assunto. Porque tem o nome lá da pessoa, fulaninha de tal, que fez a matéria com a pessoa que eu gosto. Legal, então eu vou atrás de fulaninha de tal, porque esse assunto já interessa a ela. Estabelecer metas, assim, é muito legal quando você estabelece metas de curto, médio e longo prazo em relação aos veículos que vocês estão interessados em sair, em pautar. Nesse primeiro momento, onde eu quero estar daqui a 2 anos, ou na segunda edição, terceira edição do meu projeto, onde eu posso chegar e até onde eu posso ir. Será que é para eu sonhar com o Fantástico, Fátima Bernardes? Não, aí depois você fala assim, não, é sim, porque rolou uma pauta. Eu falo muito isso, assim, eu acho isso muito doido, porque às vezes a pessoa ela tem essa expectativa, né? E eu falo assim, não, massa, porque às vezes é uma expectativa real, pode ser que tenha perfil. Mas aí você fala assim, mas você já viu alguém fazendo isso que você está fazendo no veículo? Não. Então, geralmente não é um perfil, não é porque o veículo distraído nunca pensou nisso, é porque não é o perfil. Outras pessoas também estão fazendo aquilo que a gente faz, né? A gente, embora a gente até gostaria de ser mais original, raramente a gente é extremamente original nas coisas que a gente está criando. Outras pessoas estão pensando as mesmas coisas que a gente, tendo as mesmas ideias, e costuma diferenciar a gente é quem está executando ou não, né? Essas ideias. E aí, nesse sentido, eu sinto que entender os veículos, entender a abordagem deles é muito importante, assim. E pensando em mídia independente, que é algo que vem crescendo há muito tempo, assim, se a gente, enquanto artista independente, espera ser contemplado pelas pessoas, a gente também tem que entender que as mídias independentes esperam ser contempladas por seu público, assim. Então, acompanhar, compreender, propor, estar em diálogo com eles é muito importante. Eu vi que chegou uma mensagem aqui, peraí que eu vou ler. Tive um professor de assessoria de imprensa, não, tive um assessor de imprensa para ele sair na casa da Globo News, tinha o mesmo peso, sair em tudo. Pois é, assim, é isso. Às vezes, um veículo tem muita importância para você por respaldo, mero respaldo. Você não vai, por exemplo, para artistas da música, por muito tempo sair na Rolling Stone era o grande negócio. E assim, você não ganha um like a mais, nem um play a mais por isso propriamente. Na verdade, raramente você ganha, mas só de ter saído, isso já tem uma importância. Eu acho isso legal, porque tem que fazer parte da estratégia. A gente tem que ter os veículos que vão respaldar a gente e os veículos que vão multiplicar aquilo que a gente está fazendo. E no meu entendimento, a partir dessa mensagem, assim, eu trato todos os veículos, assim, diria quase igual, porque é muito difícil mesmo, quando alguma coisa muito grande procura a gente, ou a gente consegue alguma coisa muito grande, é claro que tem um valor especial. Mas, o Blogs é uma menina que começou a fazer uma entrevista no Instagram, ela tem 30 seguidores, aí às vezes o artista fala assim, mas será que vale? Nossa, tem 30 seguidores, eu faço... Não é por isso, não é pelo alcance. Bom, primeiro acho que todo mundo que está produzindo arte tem interesse em estar em diálogo com outras pessoas que estão interessadas nisso. Assim. Então acho que só a possibilidade desse diálogo já é uma parada muito grande. Assim. E 2, os veículos eles são feitos por pessoas, né? Essas pessoas mudam de lugar o tempo inteiro.
Eu já vi nesses 10 anos de trabalho, o fulano do blogzinho hoje é editor da Folha de São Paulo. Essa menina, inclusive, que eu falei dos 30 seguidores, ela hoje é colaboradora do Omelete, que é um dos portais de cultura mais badalados, assim, onde todo mundo deseja estar, porque tem um alcance muito grande. Ela acabou virando uma pessoa muito legal de TikTok, fazendo críticas de séries e tudo mais, reviews no TikTok. E aí, com isso, ela cresceu o público dela e passou a colaborar com mais veículos. Mas, de fato, assim, a gente vive um processo de sucateamento de tudo, né? Não só dos veículos, das estruturas. Ontem, fazer um projeto numa casa de shows cuja mesa de luz não tinha entrada para pendrive, porque tinha entrada para disquete. Então, assim, a gente vive um processo de sucateamento de tudo, e acho que também tem que rolar uma meia-culpa, assim, a gente também parou, a gente tem saudade da Bravo, da Cult, etc., mas a gente parou de consumir essas revistas, de comprar, e elas não acabaram à toa, né, assim, elas perderam público, tudo está indo para o digital, mas, por exemplo, a Bravo tem uma ótima newsletter, eu assino, sai toda sexta-feira, eu adoro acompanhar, eles fazem críticas pequenininhas de disco, de livros, de filmes, e fazem listas temáticas com dicas culturais de vários eventos e tudo mais. E, além disso, eles têm um podcast que eu gosto bastante também de ouvir. Arte Brasileiros, eles têm uma página no Instagram. E aí, volto a falar, eu acho que as páginas do Instagram hoje são um grande multiplicador, assim, tem muita gente querendo criar conteúdo lá e disposta. Tem uma página, por exemplo, sobre música que chama Revista Uma Canção. E os caras fazem crítica de single, tipo, eles pegam uma música, ouvem e escrevem um textão, assim, e às vezes é emocionante, é muito legal ver que tipo, uma pessoa se dedicou a ouvir uma música e escrever um texto dedicado sobre aquilo, atencioso, atento, aprofundado. E aí, assim, não importa muito o alcance disso, importa que você tem um registro ali de alguém que pegou sua obra e foi fundo nela e publicou aquilo, e aquilo fica como registro para você tentar editar, para você, independente do alcance que aquilo teve, 100 mil pessoas leram ou 5 pessoas leram, isso hoje faz pouca diferença, porque, assim, quem lê os grandes jornais também? Não sei se a gente, por exemplo, eu desafio aqui quem me falar que pegou um jornal impresso nos últimos meses e leu uma matéria de cultura, caderno de cultura, ou sabe como que os cadernos de cultura estão estruturados. Assim, em geral, a gente não tem esse. Eu costumo ter porque eu trabalho com isso, assim, mas talvez se eu não tivesse que trabalhar, eu assino jornais do país inteiro, assim, então assino o Correio da Bahia, assino o Estado de Minas, assino o Tempo, assino o Globo, Folha, mas talvez se eu não tivesse que estar muito ligada no que eles estão produzindo, talvez eu não assinasse e não tivesse tanta conexão com isso. Então, não propriamente os veículos, eles têm importância por alcance, né? Cada um tem ali um lugar, ocupa uma força dentro dessa construção geral do que é comunicar um projeto, né? Ai, eu tô adorando todas as dicas, depois eu vou ter que assistir tudo em slow motion para poder anotar, porque é muita informação. Mas assim, a sensação que me dá é que é muito trabalho. E são muitos lugares diferentes que tem que mapear e prestar atenção, e tem uma certa regularidade e tal. Então, assim, eu acho que o ideal um dia é conseguir uma pessoa na equipe totalmente dedicada a isso, eu imagino. Legal Assim, você falar eu não disso. sei se um dia eu vou conseguir fazer isso para os meus projetos, sabe? Não, ó, assim, tomara que você consiga, porque isso tem a ver com a estrutura dos projetos, eles crescerem, então, assim, tomara. Mas vou dizer um negócio para você, assim, quando eu comecei a dar essa oficina Assessoria de Imprensa para Não Assessores, que era o nome da oficina original, eu falo muito sobre isso. É muito legal poder contratar uma pessoa para desempenhar essa função, claro, é muito legal, você não tem que fazer tudo. No entanto, é muito importante que você tenha o conhecimento sobre o que você quer desse trabalho, porque o que acontece com a maioria das pessoas é elas me procuram, querem me contratar e depois elas somem, assim, como se eu fosse transformar a vida delas sozinha, assim. E é claro que é meu trabalho pesquisar, entender, compreender o que é cada trabalho, mas ninguém sabe mais sobre o próprio trabalho do que o próprio artista, assim.
A não ser isso, eu tenho alguns trabalhos de longo prazo, né? Eu acompanho alguns artistas há alguns anos, principalmente em Minas. A Luísa Brina e a Júlia Branco são artistas que eu trabalho desde 2018 e 2019, respectivamente. Então, é um trabalho que, obviamente, hoje eu posso dizer que acho que talvez eu conheça melhor do que elas, assim, porque eu estou muito pensando na comunicação do projeto delas e acompanhando muito de perto cada passo, cada gravação, o que a gente vai fazer, quem que a gente vai chamar, etc. Mas, assim, tirando isso, eu chego num trabalho e eu, assim, preciso que o artista possa me dizer assim, eu desejo isso e eu espero isso, com algum embasamento nisso que ele está falando, sabe? Às vezes o artista me procura e fala assim, não, queria continuar esse trabalho porque eu cheguei a fazer uma assessoria de imprensa, mas acho que podia ter saído mais. É claro, né? Sempre podia ter saído mais, todo mundo espera que saia mais. Mas eu falo assim, mas o que você sentiu falta? Onde você acha que poderia ter saído que não saiu? Aí a pessoa não sabe responder. Não é um crime, não, assim. Pode não saber responder, mas seria importante que a pessoa soubesse. Se você acha que poderia ter saído mais, é importante que você entenda mais aonde. O que você sentiu falta? Ah, poxa, não, é porque eu queria ter trabalhado mais rádio e não consegui. Ah, legal, então vamos fazer um mapeamento de rádios que tenham a ver. Ah, não, é porque eu senti falta de ter registros. Ah, é porque eu acho que faltou uma abordagem, só teve replicação de release. Ah, então vamos procurar as pessoas. Mas assim, se você mesmo não sabe o que você está esperando do trabalho, é muito difícil você entregar na mão de alguém e ter um resultado satisfatório. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas falam que elas tiveram experiências ruins com assessoria de imprensa. E é claro que existem mais profissionais no mercado, mas eu não acho que são a maioria. Assim, acho que tem muito a ver com essa falta de domínio do que a gente está propondo, sabe? Se você vai fazer um filme, quer contratar alguém para fazer a montagem, você vai saber que tipo de montagem ou que tipo de profissional você quer que faça essa montagem, porque tem a ver com o que você imaginou dentro. Mas isso tem que se aplicar à comunicação também, sabe? Não pode ser algo aleatório. Você tem que poder chegar e falar assim, olha, eu estou com esse projeto aqui, tem essas páginas que eu conheço. Esse mapeamento é algo que pode ser feito constantemente ou que você pode tirar assim, vou tirar um fim de semana para fazer essa pesquisa. E aí, sei lá, uma vez por mês você vai fazer essa pesquisa e vai ter lá um Excel e você vai anotar coisas e contatos e pessoas, ou vai fazer seu mailing. Eu acho que, assim, tanto para pautar quanto para fazer, newsletter hoje eu acho um caminho muito interessante. Tem várias newsletters muito legais que eu consumo, assim. Eu assino muitas, eu gosto de ler, me sinto descansada, assim, de não ter que ficar consumindo jornal, 1000 notícias, 1000 coisas. Eu recebo ali um texto, uma seleção que aquela pessoa fez das mais diversas abordagens. Assim como eu acho também muito legal produzir sua própria newsletter, ter uma relação constante com as pessoas que acompanham o seu trabalho, falar sobre as coisas que te interessam e que provavelmente interessam também essas pessoas. Então, acho que isso é super importante, assim, mas nesse ponto achei legal você colocar que você gostaria de ter pessoas atuando na comunicação, mas espero que você tenha, mas que você possa guiar o trabalho dessas pessoas, assim, que você possa pautar e saber o que te interessa na hora de se comunicar e não simplesmente esperar, porque cada vez mais a gente tem menos profissionais que estão qualificados para chegar no seu trabalho e em um mês, antes de começar a saber exatamente em que direção eles vão atirar, sabe? A gente tem que dar o norte, assim, e falo isso porque eu também já fiz na correria, quando às vezes eu estou executando o projeto, já chamei pessoas para fazerem comunicação dos meus projetos, não dando conta de fazer tudo, mas dizendo assim, ó, para mim é muito importante, a gente já saiu aqui, para mim é muito importante que a gente chegue nesse veículo agora, que a gente possa atuar nessa frente, que a gente consiga, nem que seja tentar, porque não quer dizer que você vai conseguir, mas a possibilidade de tentar é fazer aquela pessoa saber do seu projeto, saber que ele existe. Ah, pô, queria muito tentar uma pauta na Globo News. É difícil, sei, pode não rolar, mas eu queria que eles começassem a saber que esse projeto existe, para, quem sabe, na próxima edição, na outra, uma hora isso emplaque. Mas se a pessoa nunca souber da existência, fica muito difícil, sabe? Então, acho que é um movimento de batalha mesmo, assim. Francisco pode falar. Sim, então, Juliana, foi uma coincidência interessante, porque quando a Raquel falou, não, tem uma pessoa incrível lá para falar pra gente, eu falei, pô, que massa, me passa o contato dela, e quando eu fui vendo, eu já acompanhava a Dobra há um tempo, que eu conheço a Júlia Branco também, ela cantou no meu primeiro disco de 2011, já foi produzido pelo Chico Neves também, então já falei, pô, tá todo mundo aqui, pessoas que estão muito próximas de mim, e também de você, né? E a Dobra sempre
me pareceu, assim, ao menos pelo que chegou, como uma coisa que já tinha uma direção curatorial, assim, tipo, já queria ter uma identidade em termos da onde que está falando artisticamente. E agora você está falando do selo, né? Queria que você falasse para a gente assim, qual a importância de ter um selo, por que vocês escolheram ter essa coisa do selo e como que isso faz sentido hoje, nesse momento de fragmentação total assim, de produção? Não, legal você falar disso, porque a Dobra existe desde 2013 e a gente começou o selo em setembro do ano passado, então é algo bem recente, assim. Parte disso tem a ver, assim, com fazer o selo, em parte foi a percepção... Só um minutinho, a Dobra é o nome do selo? Dobra Discos é o nome do selo, Dobra Comunicação era o nome da empresa, mas hoje é Dobra Música em seus desdobramentos, e aí tá lá, Dobra Música no Instagram, né? Vi aqui que alguém falou, né, do Spunk e do Todos os Caetanos. Pois é, eu conheci a Júlia ainda no Todos os Caetanos e depois a gente começou a trabalhar junto no primeiro disco solo dela. Que legal, assim, que vocês já sacavam a onda, fiquei feliz. Em parte, o movimento de ter o selo foi perceber que a gente já desenvolvia um trabalho de selo sem ser um selo. A gente já fazia um acompanhamento, por exemplo, no caso da Júlia, no caso da Luísa, um acompanhamento muito próximo, e de outros artistas também, de pensar, vai lançar um single ou vai lançar um disco, ou vamos fazer um EP, vamos fazer um planejamento. Hoje eu tento ter um planejamento de 5 anos com elas, assim, tipo, o que a gente quer fazer nos próximos 5 anos, quantos discos a gente está imaginando que a gente vai lançar, para onde a gente vai trabalhar, tem que fazer clipe, não tem que fazer clipe, como que vai fazer esse trabalho. Então, assim, é um acompanhamento artístico, assim, muito presente. E aí eu comecei a perceber que vários selos, às vezes, não chegam nem a ter esse tipo de acompanhamento e já são selos. Então, esse foi um movimento assim, que já tinha a ver com que a gente estava... A forma que a gente estava trabalhando já apontava nessa direção, assim. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar com várias pessoas para entender, assim, faz sentido abrir um selo? Por que abrir um selo? Essa mesma dúvida que você teve. E aí, uma dessas pessoas foi a Verônica Pessoa, que trabalha na Alta Fonte hoje, que é uma distribuidora muito importante, assim, no Brasil e, enfim, no mundo, de modo geral. Eles têm braços na América Latina e na Europa muito fortes. E ela falou assim, não, o selo é o caminho do futuro, assim. Por que acontece? Com o mercado independente, a gente passou a não ter só 50 artistas ali que estão sempre pautando essas distribuidoras, por exemplo. A gente passou a ter milhares. Né? Distribuidor é quem? É quem pega a sua música e bota no Spotify, no Deezer, na Apple Music, na Amazon, no Tidal, etc. Vou falar as mais conhecidas, tem a Trattori, a Altafonte, a Believe, vou lembrar outras, assim, mas de primeira essas são as que... One RPM também, enfim, são essas distribuidoras que a gente, né, vê no mercado. Essas distribuidoras, elas fazem o quê? Elas pegam sua música e botam nas plataformas. Elas fazem isso com quantos artistas? Milhares. Elas foram perdendo a capacidade de diálogo com esses artistas, porque não dá para simplesmente... E quando você vai descobrir como que essas empresas são estruturadas, assusta ainda mais. Elas têm... Algumas têm 4, 5 pessoas, outras 10, 12, 15. Talvez a Alta Fonte hoje no Brasil seja maior, tenha 30. Você pensa que elas atendem, sei lá, quantas mil pessoas. Então fica inviável lidar com cada um dos artistas. Então vários simplesmente cadastram um disco, botam lá e acabou. Mas isso hoje já é incipiente, assim, já é um movimento que não basta para você fazer um lançamento. Você tem que ter uma estratégia, pensar se vai lançar o single, quanto tempo depois você vai lançar um outro, ou já vai lançar o disco. E quando lançar o disco, que ações você vai fazer? Seja nas redes sociais, vou fazer uma live com o produtor do disco, vou fazer uma live com um portal de notícias, vou fazer um show em tal momento, aí depois vou lançar um clipe. Tudo isso é algo que faz parte da estratégia que a gente monta e manda para a distribuidora para falar, olha só, tá fazendo isso, isso e isso. Não é simplesmente um disco que a gente vai pegar, botar na internet e acabou. Existe um trabalho sendo pensado a longo prazo para ele, assim. E isso já é algo que um selo faria, assim, que dificilmente uma outra figura faria. Mas, ainda que você tenha essa figura, ou que você seja essa figura, é muito difícil que eles deem essa atenção a cada artista, pensando no mercado que a gente atua, que é o mercado independente. Porque, sei lá, se o Caetano chegasse ele mesmo para falar, né, a Paula Lavigne, vamos lá botar nessa figura, oi, essa é a estratégia, é claro que a distribuidora vai sentar com a Paula e vai ouvir, mas assim, não vai sentar com a Juliana, nem com o Francesco, porque é Francesco ou Francesco? Isso, a pronúncia italiana perfeita.
E aí não vai sentar com a gente, porque não tem tempo. Para quê? Não interessa ela passar 1 hora, 40 minutos fazendo uma reunião com um negócio que não vai dar um retorno. Mas aí, se você está dentro de um selo, um guarda-chuva, que vai facilitar o trabalho dela, porque ela não vai ter que falar com cada artista, vai falar com um selo. E o selo pode ser seu. E daí, de repente, você começar a entender que tem pares que estão fazendo coisas parecidas com você, que tem a ver lançar pelo selo. Você começa a convidar, e fazer projetos paralelos, etc. Isso tem muito mais força. Então, eu entendi que eu falava ali com a Tratório toda vez, oi, tudo bem, então, tô falando. Eu ficava meio assim, tá, produtora da artista, né? Vem a produtora da Júlia falar, fala, produtora da Júlia. E aí, tipo assim, ninguém estava interessado nisso, mas aí eu virei e falei assim, beleza, agora eu sou um selo, eu tenho 6 artistas, eu tenho esse planejamento de lançamentos e vocês... O que eu mais gosto na Tratória é essa coisa de ter o WhatsApp do David Dines aqui e Exatamente. conseguir falar diretamente com ele. Porque na época da One RPM, assim, você mandava e-mail, ninguém te respondia, assim, ficava... É isso mesmo. Eu tenho pavor, eu amo o Davi também, ele é a principal conta da dobra é na Tratório com o Davi, ele é o gestor, ele é o label manager da gente, e é muito legal, assim, eu adoro trabalhar com ele, mas é isso, mesmo com o Davi, a minha relação mudou muito depois que passou a ser selo, porque aí ele fica assim, agora, por exemplo, a gente vai lançar a Marina Mello, que é uma artista de São Paulo, eu falei, vamos lançar uma artista nova e tal, aí ele falou, pô, que legal, vai vir para Tratório? Vai. Entendeu? Então, assim, já muda a função, já muda a sua relação, já coloca em outro lugar, já tem um outro entendimento. Então, acho que, assim, realmente o selo é um movimento, é uma tendência para otimizar esse trabalho, assim, é uma tendência do mercado, porque tipo, daqui a pouco ou você vai cadastrar sozinho ou a distribuidora não vai lidar com você. A Altafonte tinha um movimento de curatorial, eles não deixam simplesmente você cadastrar, mas eles chamavam alguns artistas, alguns procuravam, eles falavam, não, legal, vem. E eles começaram a perceber que tinham tipo, uns 30 artistas que não estavam lançando nada, planejando nada, organizando nada, e eles estavam ali tendo que administrar a obra da pessoa à toa. E aí eles começaram assim, não, a gente vai dispensar alguns artistas e vai absorver alguns selos, porque aí o selo que vai administrar. E o selo é uma coisa de engajamento, né? Porque que massa. Exatamente. Então tem a ver com essa construção mesmo de uma articulação diferente, assim, ainda mais entendendo que o mercado de imprensa está enxugando cada vez mais, você consegue oferecer menos resultados às pessoas, tem que encontrar outras formas de apresentar outros tipos de resultado. E, por exemplo, no caso do Spotify, do Deezer, etc., ter ouvintes nesses lugares significa, claro, em termos de dinheiro, muito pouco, que a gente sabe que é centavinhos lá que são pagos, mas às vezes você consegue vender o show, porque você fala assim, essa artista aqui tinha 2.000, né? A Luísa foi assim, eu comecei a trabalhar com a Luísa, ela tinha 1.800 ouvintes mensais no Spotify, a gente está agora com 24.900. Num projeto de 1 ano e 2 meses, assim, a gente cresceu significativamente. Então, na hora que eu vou vender o show, eu falo sobre isso, eu falo, olha a curva que a gente fez de crescimento, olha como o trabalho dela ampliou, olha com quem ela está dialogando, isso, como que impactou as redes dela, e tudo isso vai se articulando de uma forma mais convincente para o mercado, assim, porque é muita oferta, né? Não tem mercado para absorver todo mundo, mas também não tem gente trabalhando profissionalmente em todas as frentes, assim. A maioria das pessoas tem ainda o desejo de lançar uma música e ser descoberto. Não, tenho certeza que se a minha música for bonita, alguém vai ouvir e as coisas vão acontecer. E esse espontâneo, ele não existe, assim. Tem um artigo que eu adoro, dos anos 10, assim, 2012, eu acho, que fala da morte do indie, né? Mas a morte do indie não como sonoridade, mas como proposta. A ideia do independente acabou, assim. Não existe um independente espontâneo. Você forja um caminho independente várias vezes. Tem as casas de show que você tem que tocar para ser carimbado como um artista independente da cena da qual você faz parte. Tem os blogs e os sites nos quais você tem que sair para ser legitimado como esse artista. Tem os festivais que você vai chegar ou não vai chegar, os artistas com quem você vai gravar ou não vai. Então, tudo isso é planejado, assim. Às vezes o artista já tem um tamanho maior. E isso é desde sempre. A Marisa Monte já tinha tamanho para fazer show em casas enormes no Rio de Janeiro e resolveu fazer na época no Mistura Fina, que era uma casa pequenininha, e ela fez uma temporada, esgotava sempre, porque era pequena, e isso gerou um burburinho em torno dela muito maior do que se ela tivesse já ido para um palco gigante, tivesse feito um show e pronto. E, sei lá, 40 anos depois, o Criolo teve a mesma estratégia, inclusive na mesma casa, porque o Criolo já tinha tamanho para fazer circo voador, mas o primeiro show que ele fez no Rio de Janeiro foi no Estúdio RJ, que foi construído onde era uma mistura fina, que era uma casa para 500 pessoas, os ingressos esgotaram em 1 hora, e isso fez com que ele foi fazendo uma escala, e depois ele foi
pro circo voador já com tipo assim, caraca, tem que correr e comprar porque vai esgotar. Você gera uma outra. Então, é tudo estratégia, não é à toa, não é sem querer, ele fechou ali, de repente ele foi crescendo. É tudo pensado, né? É tudo planejado. E a gente tem que tentar planejar o máximo possível. Assim. A gente tem que tentar diminuir o impacto do sonho e aumentar o do profissionalismo mesmo. Assim. O Shima tá falando ali, a gente estava conversando aqui no comecinho sobre o Lab, que é uma residência aqui em Minas Gerais, e aí tem que mandar um vídeo. Aí o Shima tava falando, a gente tem que planejar até o gaguejo ali do vídeo para ficar um espontâneo planejado. E É é o justamente BMDG? isso. É do BDMG, o Lab? Exatamente, o Lab BDMG. Muito legal. Pois é, mas é isso mesmo. Tem que planejar. Eu brinco, as francesas, elas têm uma coisa. Eu morei em Paris na época, mesma época que a Raquel, e elas têm uma coisa de um coque meio bagunçado propositalmente, assim, você vê perfeitamente o coque tá, o fio torto certinho, assim, foi pensado. É a mesma coisa, assim. É a foto. Não, é assim, dá para citar vários artistas da música que fizeram isso. A Lineker, por exemplo, o primeiro vídeo dela, gravado na sala de casa, na frente de uma cortina de veludo, um sofá que parece de casa de vó. Assim, não é que aquilo não fizesse parte do universo dela, mas aquilo foi planejado para que parecesse que aquela música grandiosa estava sendo feita na sala de casa e que por um acaso alguém filmou e botou na internet e aquilo alcançou um número gigantesco de pessoas, mas aquilo foi feito pensado, como que a gente quer apresentar essa artista, por onde a gente vai começar, assim como acontece o oposto também, você está uma artista mineira, a Marina Sena já fez o oposto, que já existia uma expectativa em torno dela há muito tempo, e aí ela era uma artista mais da MPB, que estava fazendo uma transição para o pop, e ela já chegou com a banca daquela roupa no fundo vermelho, um negócio mega profissional, que parecia já uma artista estourada, e isso teve um impacto que a gente tivesse sempre a sensação de que ela já tinha estourado, e aí, de fato, ela foi estourando, né? É claro que tem 1000 fatores envolvidos nisso, inclusive música, mística, a mística da música, da canção, do pop, como é que chega, como é que não chega, mas tem um planejamento ali, assim, dela chegar e falar assim, eu não sou a menininha que vou chegar com uma roupinha de quem chegou aqui sem querer, eu tô aqui, tipo assim, com roupa de Miss, na frente do negócio, no fundo, entendeu? Fazendo um disco de quem já está com 10 anos de carreira e não de quem está lançando um disco de estreia. Então, é isso, assim, não tem, e eu brinco, não tem estratégia certa, né? Cada artista tem seu caminho, tem o que vai ser mais legal, aquele que vai parecer improvisado, feito em casa, enquanto o outro precisa forjar que já está tudo pronto. Isso passa por 1000 questões sociais, raciais, assim, tem de A a Z, a gente pode pensar, tem quem vai ter que trabalhar com humor, como se fosse algo despretensioso, assim, Ana Frango Elétrico não é Ana Frango Elétrico à toa, e eu brinco que a Ana Frango Elétrica, ela é filha da Sara Não Tem Nome, né, a Sara aí de BH, a Sara, sim, inventou essa ideia do que era, o Rosa Neon foi uma grande experiência para a Marina nesse sentido, né, com certeza. Mas eles também experimentaram esse movimento de parecer ali que estavam num processo de fazendo bonitinho, mas caseiramente, até parecer que tudo era muito profissional. A coisa dos vídeos, eles não lançaram primeiro no Spotify, eles lançaram primeiro no YouTube, onde é possível patrocinar, onde é possível viralizar por outros caminhos, e se lançasse no Spotify e não rolasse, poderia parecer flopado. Eles só foram para o Spotify quando eles já tinham um tamanho. Aí eles obrigaram o Spotify já a colocar o trabalho deles em destaque, porque eles já tinham um tamanho fora da plataforma. Exatamente, Cenografia Sensível, que fez todos os projetos visuais do Rosa Neon. A Sara é também grande amiga, inclusive ela foi um dos primeiros lançamentos do selo, um projeto que eu fiz juntando ela, a Júlia Branco e a Luísa Brina, chama Clube das Exaustas. Sim, estou acompanhando, foi muito bom. Um dos primeiros lançamentos. A Sara, inclusive, já participou de um Durante, fazendo uma performance ao lado da Camila Buzelin. Maravilhoso. A Sara já participou da minha oficina enquanto palestrante junto comigo, porque eu convidei ela para falar da perspectiva de artista que pensa a própria comunicação e que estrutura a própria carreira. Legal. Que ela, para mim, sempre pareceu, olhando de fora, alguém que tinha uma assessoria de imprensa forte por trás, e ela sempre fez a comunicação dela. Não, ela é foda. Ela conseguiu construir isso, e eu queria muito que ela contasse essa experiência para a galera, e foi muito legal, assim, ter tido essa colaboração. Bolsa Pampulha, é isso. A gente fez as fotos do Clube das Exaustas, inclusive, na Pampulha. A gente pegou uma cama, levou para um cruzamento lá e fez as fotos no meio da rua lá, deu polícia e tudo.
Eu sou uma carioca completamente apaixonada por Minas ainda, tem esse adendo. Vocês têm mais perguntas, gente? Vocês querem colocar mais coisas? Contem aí. Aproveitem! Se vocês acharem legal também em algum outro momento que eu volte para a partir das elaborações que vocês vão fazer, eu sei que vocês fazem reuniões internas. Sim. Se tiverem outras dúvidas também, me coloco à disposição, vai ser um prazer. Eu vou, por exemplo, de assistir em slow, anotar todas as paradas. Mas é porque eu ainda tenho o. Não chega a ser um ônus, mas assim, eu atuo em muitos lugares diferentes, tipo, em linguagens diferentes. Então, eu tenho um projeto que é um podcast, eu tenho um projeto que é exposição fotográfica, eu tenho um projeto que é um fotolivro, eu tenho um projeto que é oficina, e aí tem que mapear todos esses públicos e entender qual é a estratégia de comunicação de cada uma dessas coisas. Ou pensar também desânimo. ou pensar uma estratégia de comunicação centralizada na sua figura, que é essa pessoa múltipla que faz mil coisas. Mas eu não sou conhecida, não. Mas assim. Mas é assim que a gente constrói, mas não precisa, é isso. Você vai, às vezes, procurar um blog que vai contar a história dessa sua atuação em mil coisas, ou mesmo um podcast, que é a linguagem do que você está fazendo. E aos pouquinhos isso vai se construindo. Fazer um release em que você olhe e entenda assim, que você é todas essas coisas e está posto ali que você é, e como isso vai passar a impactar as pessoas que vão receber esse material. Às vezes convencer as pessoas tem a ver com como. Às vezes não, 100% do tempo. Tem a ver com como a gente se coloca, assim, né? Eu brinquei com a Marina Sena aqui porque é isso, né? O disco dela se chama De Primeira e ela já falava, assim, nas entrevistas desde... Eu conheci a Marina Sena no Tranquilo, tocando uns 5 anos atrás, ela já fez show com a Luísa Brina também, Flávio Tris, outro rolê, outro momento dela. Mas quando ela foi lançar o trabalho pop dela, ela já falava assim, eu vou estourar. É doido, assim, por um lado pode soar arrogante, mas é maravilhoso. Primeiro que é difícil soar arrogante vindo de uma mulher, porque esse não é geralmente o lugar que é destinado a gente, então, no fim, ficava difícil realmente você ouvir e falar assim, caraca, realmente vai estourar. Só que vários trabalhos você pode ouvir com essa perspectiva, agora dificilmente alguém vai bancar e dizer assim, mas vai estourar. E estourou, então, assim, é um lance muito forte, assim, é como você se coloca, como você se posiciona, e é doido eu falei isso de mulher, porque várias vezes eu recebo materiais de artistas homens que já chega assim, não, o cara é o rei, né? Realmente a gente tá no Fantástico, só que não é. Sacou? E enquanto das mulheres, elas estão sempre ali meio com receio, e eu vivi isso uma experiência até num outro festival de BH, de percussionistas, que as inscrições de todos os homens, você tinha que botar se você era iniciante, intermediário ou avançado em percussão. E, assim, 90% dos caras botaram que eram avançados. Em geral, eles tinham 1 ano, 2 anos de experiência, enquanto às vezes mulheres que tinham 10 anos de experiência em percussão botaram que eram iniciantes ou intermediárias, assim. Uma mulher só botou que era avançada, tipo, boa parte delas já era avançada. E esse é um lugar de afirmação que é um processo mesmo, né? Que acho que a gente tem que assumir, bancar. E quando eu falo de falar de si, assim, às vezes convidar outra pessoa para escrever pode ser positivo por isso, assim, para falar, eu faço isso, 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 isso e isso. Como que a gente vai apresentar isso? Né? Tipo, porque isso tem um impacto na hora de você vai fazer. Essa ideia do não sou conhecida, ninguém é conhecido de modo geral, né? Assim, a fatia de pessoas conhecidas é essa aqui, o resto ninguém é conhecido. Mas tem a ver com como a gente se posiciona, assim, do que a gente está fazendo e tudo. Então, acho que isso é o ponto inicial de qualquer comunicação, assim, é pensar de que maneira a gente está contando a nossa história, sabe? De que maneira a gente está contando a história do projeto, de que maneira a gente está contando as ações que a gente faz, de que maneira a gente está contando quem a gente é. Isso é muito importante. Eu precisaria de um bom tempo, assim, tipo, sei lá, umas 2 semanas para começar a organizar essas ideias, porque eu já começo do lugar de não saber definir, né? Tipo, eu tenho 3 contas de Instagram, cada uma meio que serve para um negócio diferente, e eu não dou conta de alimentar, sabe? Então, eu sei que não tá certo, assim, o jeito que eu estou fazendo, mas eu não estou com nem tempo de parar para analisar e pensar numa outra estratégia. Então, é um pouco desesperador. A coisa mais inteligente que eu fiquei muito orgulhosa de mim, é uma coisa muito óbvia que eu vou falar, tá? Mas eu me senti muito sagaz, é que um dos projetos que eu estou fazendo é uma publicação
de um fotolivro, que também vai ter a parte escrita, e que se passa em Canoa Quebrada. E o meu foco, assim, do meu público, é a galera do Ceará, assim. É claro que eu quero que chegue no mundo todo, mas eu quero que seja uma celebração da cultura cearense. Aí eu pensei, eu não vou contratar uma assessora de imprensa do Rio de Janeiro, eu vou contratar uma assessora de imprensa do Ceará. O que é óbvio, mas assim, eu ter pensado nisso, eu me senti muito orgulhosa. Mas é isso mesmo, é difícil. Às vezes a gente fica, ué, isso acontece muito. E eu falo para as pessoas, sabe? A pessoa me procura e fala assim, eu queria muito que você fizesse. Eu falo assim, não, eu fico muito feliz, assim, que é um reconhecimento do meu trabalho. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu não sou a pessoa ideal para esse trabalho. Tem outras pessoas que vão se sair muito melhor nisso, assim. Às vezes eu tenho que convencer. Teve uma artista de BH que ela queria fazer um bloco de carnaval, voltado, enfim, para uma abordagem. Eu achei maravilhoso. Eu falei, mas tem que ter uma assessoria local que tenha experiência em carnaval. Tipo assim, eu não tenho. Chega essa época, assim, ninguém me dá bola, porque tá dando bola para as coisas de carnaval. E eu, assim, posso fazer? Posso, mas se você pegar alguém que já faz carnaval e que já faz carnaval em BH, com certeza vai. Não, mas eu gostaria muito que fosse você. Eu falo, não, tô entendendo, tô feliz por isso, assim, mas realmente, tipo, o que eu vou entregar tá abaixo do que outra pessoa que tem conhecimento sobre isso vai entregar, sabe? E eu acho que isso às vezes é difícil das pessoas assumirem, assim. Claro que tem pessoas que fazem um trabalho melhor que a gente, entendeu? Em tudo. Só que tem coisas que a gente está muito afim de fazer, que a gente vai lutar para fazer, e tem coisas que a gente sabe que a gente não vai. Assim, não era o trabalho da minha vida, o sonho da minha vida, eu não ia ter uma dedicação tão intensa a ponto de fazer aquele resultado ser o melhor do mundo. Então era melhor chamar alguém que já tivesse experiência nisso, sabe? Ou mesmo tem uma artista que eu amo, a Josiane Lopes, aí de BH. Ela lançou o disco de estreia dela, eu conheço a Josi, eu lancei o disco da Iconile, que ela fazia parte do momento que eu lancei, e eu adoro ela, a gente tem uma relação ótima, ela me procurou falando que o disco dela era sobre, enfim, era algo muito ligado à cultura negra mineira, assim, baseado muito no congado e tal, e falou de várias abordagens dela. Eu falei, cara, esse trabalho é maravilhoso, mas tem uma assessora que só faz assessoria para artistas pretas e que eu acho que ela vai ter, tipo assim, o caminho, ela vai entender seu trabalho e vai saber direcionar não só para veículos tradicionais, mas veículos de nicho também, muito melhor do que eu, assim. Inclusive vai ter mais a ver, a equipe dela era 100% preta e ia ter só a comunicação. Eu, sabe, tipo assim, não fazia sentido. Às vezes é porque as pessoas não têm as pontes, não sabem por onde ir. E acho que é papel da gente também assumir quando as coisas não são para a gente fazer, quando outras pessoas devem fazer, assim. Eu já fiz divulgação para teatro uma única vez aqui no Rio, porque era um projeto do Caio Riscado, que é um grande amigo meu. Foi muito legal, mas em geral eu prefiro indicar. Eu fui me dedicando somente à música nos últimos anos, assim, desde o início, mas aí parei de aceitar qualquer outra coisa que não fosse música. E aí é um pouco isso, assim, se eu for fazer uma parada de teatro, eu tenho um trabalho gigantesco de mapeamento, de um negócio que eu não tenho tanta experiência, enquanto tem gente que já faz esse corre e que vai chegar assim voando na minha frente, sabe? E que inclusive às vezes vai ser até mais barato, porque a pessoa vai ter bem menos trabalho do que eu vou ter ali de construir um negócio, um diálogo, pessoas que eu nunca falei, porque às vezes é a mesma pessoa no caderno de cultura, mas em geral não é assim, em geral tem quem faça cinema, mesmo em caderno de cultura que estão publicando uma matéria por dia, a gente ainda tem um pouco essa divisão, então é legal, eu sempre indico que as pessoas procurem mesmo, sei lá, música erudita é muito diferente. Eu sei que tinha uma repórter no Globo, por exemplo, que era a repórter que fazia música erudita, e tinha as assessoras que falavam com ela. Eu nunca fiz música erudita, ela dificilmente me responderia. Seria um trabalho bem mais complexo. Se é um projeto importante, legal, é claro que eu vou fazer de tudo, vou lá, bater na porta dela e falar, então eu queria conversar, vou fazer esse projeto aqui de música erudita e tal, mas seria também um trabalho diferente. Precificar. Olha, eu acho que as pessoas trabalham de formas muito distintas. Assim, eu sei que tem assessoria de imprensa que trabalha com volume de projetos. Tenho amigas que eu acho que são fantásticas e fazem 20, 25 coisas, 25 projetos ao mesmo tempo. Eu não dou conta de fazer, por exemplo, não dou mesmo, assim. Não tem a ver com a forma que eu trabalho, assim. Então, essas pessoas que fazem muito mais coisas, elas conseguem, às vezes, cobrar de algumas pessoas mais barato. Ou, umas não têm interesse, mas, assim, conseguem fazer. Enquanto quem faz menos acaba tendo uma precificação diferente, assim. Em geral, eu brinco que eu não tenho um valor fechado. Eu
converso com cada pessoa para tentar entender a realidade orçamentária da pessoa, do projeto, porque não adianta falar assim, eu cobro 15 mil, 10 mil, sei lá. Aí a pessoa fala assim, não, mas o projeto é de 10 mil. Não faz o menor sentido, mas às vezes o projeto é de 500 mil e faz sentido. Então, eu tento entender qual é a realidade. E aí, a partir disso, qual seria um valor adequado dentro dessa realidade? E às vezes a pessoa pode pagar, às vezes não pode. Às vezes eu posso baixar e fazer, porque estou com outros trabalhos que estão segurando. Às vezes eu não posso, porque às vezes eu estou com outros trabalhos pagando menos e preciso de algum que segure a onda. Então, assim, essa é uma conta que eu lido muito. Eu tento pensar que, assim, o que eu tenho é tempo, né? Tipo, o que eu estou oferecendo para as pessoas é o tempo que eu posso dedicar. Então, se eu estou com tempo a mais, eu consigo cobrar menos, porque eu consigo fazer mais coisas. Se eu estou com menos tempo, eu não consigo, porque é isso, é um equilíbrio dessas coisas. Em geral, eu falo para as pessoas conversarem muito, né? Tanto comigo quanto com outras assessorias, assim, e dividir com a realidade orçamentária do projeto. É muito chato quando alguém fala assim, simplesmente, né? Quanto é seu trabalho? Chato no sentido de, não é que é ruim, mas é porque às vezes a pessoa ela tem já a verba que ela vai pagar para aquilo, ela pensa assim, fez um projeto lá na rubrica, tá lá, 2 mil para comunicação. A pessoa fica querendo jogar para ver se você fala 1.500, porque aí ela vai economizar, sabe? E eu acho que se for 1.500, você vai falar assim, em geral, é isso, assim, a pessoa vai falar assim, eu tenho 2 mil. Eu falo, não precisa, esse trabalho aqui eu posso fazer por 1.500, posso fazer por 1.800. Ou eu vou falar assim, não, poxa, esse trabalho eu consigo fazer por 2.500, você consegue apertar outro lugar e trazer um pouquinho mais? A pessoa fala, consigo, não consigo. Então é um constante equilíbrio. Eu sempre peço para as pessoas tentarem já falar um pouco o que elas acham que é possível, deixando claro que não é uma questão de ofensa ou redução do trabalho do outro. Mas isso eu acho que se resolve sempre com conversa. Tem gente que não gosta de ter o próprio trabalho precificado, tipo assim, não gosta que você chegue dando valor. E tem gente que prefere. Assim, isso vai muito de cada um. Assim, acho que o diálogo é sempre um bom caminho para a gente conseguir equalizar. Até para a pessoa, quando eu chego, por exemplo, com uma proposta que não faz sentido para a pessoa, eu explico por quê, assim, porque eu mostro que não é porque eu quero me dar bem em cima de você ou qualquer coisa assim, é porque o trabalho acontece assim, 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 eu pago essa e essas pessoas e etc. Para ficar mais claro, acho que o contrário também é importante, sabe, Gil? A pessoa fala assim, eu aprovei um projeto de 100 mil, só que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso, então eu consigo apertar essa verba aqui, aí se for possível eu falo, e às vezes quando é possível eu indico também, é isso, né, eu sei de assessorias que tem outros, sei lá, às vezes as pessoas têm outras realidades de vida, tipo, eu tenho um casal de amigos, foram meus calouros na faculdade, eles moram na Serra do Rio de Janeiro, eles têm uma vida mais simples, uma cidade pequena, então eles têm outra abordagem, outras necessidades, então eles têm outros formatos de trabalho, conseguem ter um valor, às vezes, que cabe melhor do que, sabe, que, sei lá, eu que estou aqui, nesse momento estou no Rio, mas estou morando em São Paulo, onde tudo está, onde morar está sendo uma fortuna, então, assim, morando em São Paulo, na verdade, não estou morando em lugar nenhum, estou morando na minha mochila, cada hora estou num lugar, mas, inclusive, É uma nômade. acabei de chegar de Mas você BH, tá no Rio de Janeiro, né? estou no Rio até sexta, sábado, provavelmente, Então eu vou ter que comemorar meu aniversário com você aqui. Então tá pois bom. é. E aí daqui eu vou para São Paulo, mas aí de São Paulo eu já vou para BH de novo, no início de maio. Então, por enquanto minha vida tá assim. Raquel, você tá aqui no Rio também? Ah, você é daqui do Rio, Carol? Ah, não sabia, não. Ah, que Eu também não legal. sabia, não. É porque eu não tô conseguindo. Olha, gente, eu adoro esse grupo, mas eu tenho aula toda segunda-feira de 7 às 9 e aí é foda. E a outra aula não grava. Aí acabo tomando essa decisão terrível de assistir depois os encontros aqui com vocês. Mas, ó, podem contar comigo pro que eu puder ajudar, assim. E a ideia da Ju de talvez aparecer mais pra frente, eu acho legal. Tipo, até depois que já tivesse sido feito uma estratégia, um planejamento de comunicação para o Francesco e, sabe, mostrar como é que foi pensado, e aí você pode dar dicas, não sei, tipo, Total, algo e assim. acho até que tem um lance Boa. de um tempo para elaborar, né? A gente fica aqui falando, acho que tem um tempo para processar essas coisas, para entender essas coisas, e aí as dúvidas vão surgindo muito depois disso, assim, é difícil na hora, assim, é na hora que você vai começar a fazer, botar no papel e falar assim, putz, mas e aí que
que a coisa vai se definir. Com certeza. E também cada caso é um caso, né? Cada projeto é um projeto. As estratégias são sempre específicas, né? Singulares mesmo. Sim. Não, massa demais. E a gente tá aqui, assim, no momento de começar a elaborar um projeto de estadual para pensando em incentivo fiscal mesmo para entrar nesses, né, às vezes as empresas fazem essas seleções, né, de projetos já aprovados, e como aqui a captação é fluxo contínuo, é interessante para o festival ter um projeto já aprovado, encaminhado. Né? Sim. E atentos também às oportunidades de fundo ou de coisas mais diretas, assim, né? Sim. Eu acho que a gente vai viver um certo boom. É bom estar preparado para ele, assim. Eu estou na torcida para que ele aconteça, mas se a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc 2 forem aprovadas, eu espero que o veto seja derrubado e elas sejam aprovadas. A gente vai ter uma enxurrada, com certeza, de última hora, tendo que encerrar, sabe? E acho que a gente tem que estar um pouco preparado, assim, meio já sabendo o que a gente quer fazer dentro Exatamente. Para não ter que... Porque, assim, eu brinco isso, o edital é feito para projetos que já existem pelo menos no papel. Não para abrir um edital, então eu vou pensar num projeto. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, a chance de dar certo é mínima, porque o tempo é curto de inscrição. Então, assim, você começar a pensar, elaborar, fazer, entregar, depois que você entrega, você fala assim, putz, mas eu mesma já fiz assim, e aí fiz 1 ano, 2, aprovei no 3º, e aí falei assim, não, realmente, agora eu aprovei o projeto maduro, assim, não estava maduro lá atrás, que bom que não rolou lá atrás, sabe? Então, tem isso também, assim, de saber que as coisas têm um tempo, um fluxo para... Mas é verdade. Com certeza. Ai, que legal, Ju, que massa, velho. Eu tô super feliz, que bom que vocês gostaram. Não, tá, assim, valiosíssimo todas as suas dicas aí. E, nossa, é muito bom, assim, ver alguém falando com essa fluidez e com essa intimidade, assim, com esses processos, né? Que muitas vezes a gente fica meio desesperado, assim mesmo, tentando entender como fazer funcionar uma coisa e pensar isso estrategicamente mesmo é difícil, né? Sim. E essa coisa de ter alguém de fora olhando a coisa é muito bom, assim, né? É muito bom para mim também, assim, toda vez que eu falo, na verdade, estou aprendendo um monte de coisa com as dúvidas de vocês e até com as elaborações que eu vou fazendo aqui, que eu falo assim, né, nem tinha me dado conta, estou fazendo diferente em tal lugar, sabe? Tipo, é muito bom poder conversar, essas trocas são sempre muito enriquecedoras, assim, fico feliz pelo convite, pela possibilidade, pela troca. Ah, que massa, bom demais. Pô, a gente só tem a agradecer, assim, imensamente. Gente, é tipo oportunidade última agora. Que massa você curtiu, Luiz. Vamos fazer aqui a última abertura para uma última pergunta ou comentário. Aproveitar, Juliana, que é uma oportunidade, hein? A Luísa falando aí, muito bom te escutar. Aqui é a Júlia, ela tá com o login que grava, que a gente tem uma universidade particular aqui de Belo Horizonte que patrocina o grupo, só que eles não sabem, não, sabe? Onde eu dou aula. Aí eu uso o Zoom deles para poder gravar os encontros. Total, porque né? deixa para... Não, eu também outro dia fiz esse projeto e aí o meu parceiro de trabalho, ele é estudante da USP e ele também tem um cadastro aí a gente e-mail que é ilimitado, então os meetings podem ser... Já entendeu tudo. Já. Muito bom. Também faço isso, a Yara aí. Todo mundo, né? Não tem jeito, não, gente. Essas contas são muito caras. Eu falo assim, eu já pago para o Google um lance de... Eu achei que eu já deveria ter esse direito. Eu pago uma fortuna para ter espaço no Google e aí não tem direito a fazer meet de mais de 40 minutos. Pois é. Eu também te amo. Obrigada pelo convite. Vamos Gracinha. Valeu, Raquel. Muito bom. Chu, obrigado demais. Certamente vamos mantendo contato. Por favor. Eu vou querer te chamar. Eu já estava querendo entrar em contato com o pessoal da Dobra. E agora isso acabou confluindo. Isso é bom. Que legal. Em breve eu te chamo lá. Não, maravilha. E no mais, gente, ó, a Carol agradecendo. Eu que agradeço, gente. Então seguimos, vocês querendo fazer, vocês querendo me né, tirar dúvidas, etc., reassistir, se vocês não, né, gravaram aí, me chamem. Massa. Faremos isso, não? Com certeza.
Obrigadíssimo Então tá bom, pela gente. disponibilidade e nó, podaço. Que bom, que bom. Que bom que gravou. Dá pra gente. Igual a Raquel falou, vou ver no slow pra poder. Então tá. Vai ser engraçado essa experiência depois do testador. Ai, ai. Valeu demais. Vamos Um nos beijo, falando. gente. Beijos. Tchau, tchau. Muito bom. Que massa, hein, galera? Nó. Fodaça, Raquel. Mas então, gente, só batendo aqui umas últimas coisinhas do grupo. Tava conversando com a Júlia. O plano é o seguinte: o negócio lá do Sarará tá meio devagar, sabe? Tô achando assim. De qualquer forma, quinta-feira agora eu vou lá. Ela me chamou para ir na produtora para poder falar do projeto, para já meio que insistir na pauta lá. E aí estarei lá e semana que vem eu conto para vocês o que aconteceu, né? Porque agora, acho que depois do Breve, que fez essa coisa mega visual, assim, ficou assim, ou o meu vai ou racha, sabe? Ou eles vão querer fazer um negócio para ter aquele impacto visual do Breve, que foi foda, não sei quem é daqui de Belo Horizonte, não teve como não acompanhar o Breve, porque bastava abrir os stories, todos os seus amigos estavam lá, né? Tipo assim, aquela coisa que invadiu mesmo, né? E a Yara aí, eu também não fui, não, sou. Esse ano foi foda. Mas aí eu vou tentar entender o que vai acontecer. De qualquer forma, acontecendo ou não, a gente vai dar continuidade à nossa edição. Como eu disse, aquele seria meio que um braço mesmo do Durante. Eu ainda estou muito esperançoso, sabe? Ainda acho que tem uma chance grande, assim, vamos ver. E aí a nossa ideia é, a partir de semana que vem, começar a escrever um projeto estadual ou de Rouanet, ou as duas juntas, porque na verdade para nós vai ser meio que a mesma coisa, assim, né? O projeto vai ser meio que o mesmo, né? Fazer uma circulação de Durante. A ideia vai ser essa, né? E aí a gente pega uma circulação em cidades estratégicas, onde a gente já tem algum contato, aí vai ser a hora da gente começar a fazer essa ponte aqui, para poder pensar, principalmente esses espaços, assim, onde é possível realizar e já começar a articular essa circulação, começar a pensar essa estratégia do que seria, né, o argumento para poder elaborar o projeto e, no segundo momento, a gente começa a pensar a coisa de planilha mesmo. E aí vai ser a hora de chamar a Ju de novo para pensar essa estratégia de comunicação lá dentro, né? Mas massa demais, gente. Questões? Não. Hoje eu tô com meu neném aqui toda chorosa, toda hora ela chora. Você tem um neném? Eu tenho, de 2 anos, é a Lula. Que legal. Depois vocês veem lá no Instagram do Tisco. Ai, gente, isso é verdade, sabia? Eu tô pra falar isso um tempão. Eu não tenho Instagram de ninguém, só do Durante. Uai, Não, A gente segue podia todo fazer uma listinha de Instagram no WhatsApp. Vamos pôr os porque arroba aqui. a gente só se vê aqui, Não, fica nós uma vamos coisa resolver meio isso não sei agora. Eu quem acabei de se- fazer um stories aqui e marquei todo mundo, mas eu acho que eu não te achei, Carol, na hora de marcar, sabia? Eu acho que eu não te Não, o marquei. Durante já me marcou Ah, então beleza. em alguma publicação ou outra. Mas o de Massa. vocês, eu não tenho, não. a gente joga lá no WhatsApp. Vamos fazer uma listinha. Chamar a Lolinha aqui pra vocês verem ela. Pera aí. Daqui, quem é de Belo Horizonte? Ninguém? Só eu. Só você, Júlia. O Meet vai ser com o Chesco mesmo. A Anitta falou que é, e Heloísa. Aí, ó, já dá para fazer uma reuniãozinha. Uai, Chima, você é de BH? Ah, você estava morando fora.
Fala assim, tchau. Dá tchau, pessoal. Fala assim, tchau, pessoal. Ih, coisa linda! Tchau, pessoal. Tô colocando neném. Ei, fofura! Ei, tudo bom por aí? Oi, neném. Dá tchau pro pessoal. Fala assim, tchau, gente. Tchau, manda beijo. Que Você felicidade. tá ouvindo aí? Aí. Ai, gente. Simpática, gente. Tá feliz, né? Já. Essa é a Lolinha. Aqui, ó. Uai, gente, então é isso. Obrigadíssimo pela presença. Semana que vem estamos juntos. Shima, tô adorando você estar participando com a gente. É uma honra, uma alegria. Yara, bom te ver por aqui. Luísa, Carol sempre presente. Nai também. Valeu demais. E eu vou te chamar lá, Shima, pra gente marcar essa call. Júlia, valeu. Beijos pra todo mundo. Valeu, gente. Tá bom, vou lançar a listinha lá no WhatsApp. Faça isso. Vamos trocar esses arrobas lá pra gente se seguir. Beijos, gente. Beijo. Valeu.